bem-vindos a mais um Católico Você Sabia? Aqui nessa manhã, bem manhã de quarta-feira de cinzas, começando o período da quaresma, já tirando o Padre Renan da cama, fazendo seu primeiro sacrifício, já de quaresmal, mas aqui estamos, aqui é o Padre Felipe Neco. Bom dia para você, que já pode estar aqui conosco, já começando esse período quaresmal. Bom dia, Padre Renan, uma alegria estar com vocês. Sacrifício é acordar, não é vir gravar o episódio podcast Católico Você Sabia não, porque isso aqui é uma alegria todas as semanas encontrar-nos com você, querido ouvinte que nos acompanha. E aí, estamos aqui, não? Bem cedo, 7 e pouquinho da manhã, tirei realmente o Padre da cama, porque, pois já vê, começamos quaresma já, pois oferecendo e com muitas atividades já para o dia também, e começamos com pois, o melhor possível, né? Não é nem sacrifício, né? Começamos com o Católico Você Sabia, poder fazer chegar para vocês também mais um programa. Mas conta aí, Padre Renan, sei que essa semaninha também foi corrida para todos nós, você começa ou eu começo, como que você quer? Eu começo porque eu tô vendo o seu escrito aqui que você fez muitas coisas e eu não. O Padre Felipe tem a colinha dele, o que ele fez na semana, né? Eu, na realidade, comecei a trabalhar já em Joinville e toda a minha semana foi a preparação para o retiro. Se vocês se lembram, na semana passada a gente comentou que nossa casa estaria cheia durante todo esse final de semana. Eu, em concreto, ajudei em 2 retiros essa semana. O retiro de famílias, né, de casais, vieram 9 casais aqui, são pais e seminaristas, fazer 2 dias de retiro de silêncio. Escutar a Deus. O Padre Alejandro Fuentes, que é o reitor, ele foi o pregador, e eu estive acompanhando com sacramentos, com confissão, com direção espiritual, com aconselhamento, né? Mais assim nos bastidores. Foi um momento de muita graça, realmente muito bonito. As famílias estão muito fortalecidas, né, na sua vida espiritual. Agora a preparação para a quaresma com certeza foi um momento muito importante na sua vida, esse retiro de silêncio, que não estamos mais acostumados, essa é uma realidade, né? Então eu, no meio do retiro das famílias, estava correndo, preparando também o retiro dos jovens. Até tivemos um contratempo aqui, foi muito complicado, porque eu preparei tudo e disse, eu vou imprimir na segunda-feira, deixar todas as pastinhas prontas. E eu não sei o que aconteceu, mas ficamos sem luz o dia inteiro na segunda-feira. Eu acho que o demônio disse, eu vou atrapalhar você um pouquinho, porque não é bom que prepare bem um retiro de jovens, né? Mas enfim, mesmo o demônio atrapalhando, fui a Joinville na segunda noite com 8 jovens aqui de Curitiba. Depois foram mais 10 jovens lá de Joinville e fizemos um retiro com 18 jovens, né? Muito bom, muito proveitoso. Ali na nossa casa de formação em Joinville, ficamos pela manhã, silêncio, oração, adoração, direção espiritual, confissão desses 18 jovens. E já pela tarde, após o almoço, almoçamos juntos, né? E já pela tarde tivemos muitos momentos de convivência. Então fomos a uma trilha, a um rio, e depois fomos numa casa e estivemos jogando jogos de tabuleiro. O sequence famoso que o Padre Neco, de fato, eu tenho que devolver agora, porque eu peguei o da casa. Vai dar problema aqui na casa. Aqui. Então foi um momento muito bonito também de convivência. Eu acho que quando os jovens encontram outros jovens que querem viver os mesmos ideais católicos, morais, né, valores, dá uma alegria imensa para eles se sentem acompanhados. Se não, eu digo sempre, jovem que quer viver os valores hoje, muitas vezes na sua vida se sentem extraterrestres, porque vão na sua faculdade, no seu trabalho, na sua escola e não encontram esse ambiente, né, que eles querem viver. Então, poder favorecer aqueles que tenham esse momento de convivência, né, de amizade, de encontro, de jogos, de brincadeiras, de risadas, sabendo que o olhar, os valores, a pureza, o espírito, a alma sempre são os mesmos ideais ali que se unem, é muito bonito e foi muito importante para eles. Graças a Deus, fizemos um grupo muito bom, muito fortalecido. Já até marcamos a data do nosso próximo encontro de jovens aqui em Curitiba dessa vez. Então, estamos com muita alegria, com muito entusiasmo tentando unir esses jovens. Que trabalhar com jovem não é fácil, né? Não pela mentalidade do jovem, isso é muito bonito, mas pela correria da vida jovem. Então, fico muito contente e já desde já mando meu alô agradecendo a cada um desses jovens que participaram desse momento de retiro de silêncio, de espiritualidade em preparação para a sua quaresma.
Maravilha, pois eu anotei aqui, mas não é que teve tantas coisas minhas, foi coisas mais gerais. Semana passada, pois foi meio no ritmo das visitas e tudo, como que já preparando. O final de semana, assim, já começamos já desde a partir da sexta, já com várias atividades. Mas como, pois, o padre Renan também, no sábado eu tive batizado, umas exéquias, batizado na manhã, depois uma exéquias no final da tarde, uma missa de sétimo dia. Depois no domingo, pois eu celebrei 2 missas fora, pois lá em São José dos Pinhais na manhã, depois na noite na paróquia do nosso querido Padre Luiz Fernando Bueno, do setor Juventude. Fui lá na sua paróquia nova, lá no Angulangue, dos Sagrados Corações de Jesus e Maria. E na meia-manhã a gente tem aquela missa já clássica da São Grato, que nós celebramos às 11 e eu estive confessando durante a missa. Então, pois tivemos aí essas 3 celebrações. Mas sim, tivemos muitas atividades no seminário, não? O padre Renan comentou, pois aqui tivemos também os exercícios espirituais dos jovens, vindos de Brasília, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e esse não é o Novo Galo, senão é a nova campainha da comunidade. Está tão cedo que agora que os padres estão saindo para fazer essas orações da manhã. Então, nós já estamos aqui já. E tivemos esses espirituais, foram mais ou menos também uns 17, 18 jovens, não lembro o número exato, durante esse final de semana, desde a sexta-feira à noite, pois todo ano, creio que também comentamos já no ano passado, mas todos os anos, pois oferecemos esses espirituais de Santo Inácio de Loyola, pois fazemos em 4 dias. Para os jovens, desde a sexta-feira à noite, começam com os pontos na noite, até o almoço, termina com a missa antes do almoço da terça-feira. Então, aqui estiveram rezando, trouxemos um super pregador, o padre Daniel Inestrosa, colombiano, desde Brasília, veio para pregar para os jovens, ainda está por aqui nesses dias aqui, que ele já vai sexta-feira. Depois tiveram, como o padre falou, esse retiro para os pais dos apostólicos. E, então a casa estava cheia, né? E também os próprios apostólicos, os seminários menores, estão também em retiro desde sábado à noite, desde ontem, depois o dia domingo, ontem, né? Hoje é quarta já, não? Desde domingo e sábado à noite já começaram, tanto os maiores, os do segundo grau, como os menores do Fundamental 2, pois eles já começaram também seu retiro. Então vão ter sua preparação, eles terminam hoje o retiro deles. Então a casa estava em um silêncio quase total, só os padres nós aqui que estávamos mais tranquilos em relação ao silêncio, mas nem tanto, porque segunda-feira também os padres, segunda-feira assim essa casa estava um silêncio total aqui. Porque segunda-feira sim tivemos nós nosso retiro o dia inteiro, geralmente fazemos um retiro de meio-dia, mas tivemos também a nossa renovação de votos por devoção, que fazemos geralmente ali pela festa da apresentação do Senhor, no dia 2 de fevereiro, pois tivemos a nossa visita canônica, então postergamos, e temos também essa renovação dos nossos votos lá na festa da Assunção, no dia 15 de agosto, por devoção, fazemos nossa renovação anual, não 2 vezes no ano, dos nossos votos religiosos. Então tivemos nosso retiro, nos pregou o nosso superior aqui, o Padre Esaú, utilizando muito, que recomendo a mensagem do Papa Francisco para a Quaresma, e o nosso superior aproveitou a relação dos exercícios quaresmais, junto também à realidade dos votos e das virtudes teologais, que também o Papa já o faz. Então foi bastante proveitoso para a nossa renovação dos votos. Por aqui já, essa semana, ontem, já tive minha preparatória para começar as reuniões de equipes de Nossa Senhora, que eu sou conselheiro, pois aí também falamos um pouco dessa realidade, vamos também refletir e meditar nessa carta, nessa mensagem do Papa. E mais ou menos foi isso, né? E daqui a pouco eu já saio correndo, vim aqui gravar, por isso que também foi o sacrifício do Padre Renan, porque eu tenho missa daqui a pouquinho, lá no Bom Jesus, missa já de cinzas, às 9 da manhã lá, então aqui tem que gravar aqui, vamos sair correndo para lá. Esperamos não pegar muito trânsito nessa quarta-feira de cinzas, no contorno, para chegar lá no São José dos Pinhais. E depois já tem outra missa meio-dia, e depois confesso na missa das 19 horas aqui, que vamos ter no colégio. Então, pois sim, já começamos com intenso, já também esse dia de hoje, para oferecer também ao Senhor e poder também alcançar graças para as almas. Isso é bonito, começar a quaresma assim com toda a intensidade, com esse desejo de ajudar as almas, né? Eu volto para Joinville, também tenho minha missa de quarta-feira de cinzas lá, mas como viajo, então não tenho um dia tão intenso assim, é mais viajar para Joinville e lá poder celebrar a missa e durante a semana atender em direção, confessar, enfim, temos aí uns projetos, mas fica
para a semana que vem no nosso, como é? Santificante, e agora fugiu. Entretenimento Entretenimento santificante. Aí. santificante. Semana que vem a gente continua então. Mas é isso, mas então vamos lá, porque sim, tenho umas 5 pagininhas aqui, vamos tentar correr também com esse tema aqui, mas pois, começamos aqui falando, não, e creio que todos nós temos sempre essa ideia, não? Ano novo, vida nova, né? Quantas vezes não falamos isso ao final de cada ano de nossa vida, nos primeiros dias de janeiro, mas é realmente uma vida nova, né? Para muitas pessoas, o fim do período do Natal e o início do ano novo, pois com o trabalho normal, o início dos colégios, das universidades, é um momento pois, emocionalmente difícil, onde tudo se faz muito difícil, custa muito recomeçar, não? Parece que a gente está tentando mover um trem assim, né? E sendo puxado ainda pela inércia do tempo e das atividades. E aqui na casa também experimentamos isso, pois tendo em conta que pois viemos de todo esse período de quarentena, depois um período também longo de férias, pois precisamos levantar mais cedo pela manhã, o horáriozinho do despertador tem que adiantar lá pelas 6 e pouquinha, resolver assuntos complexos que deixamos meio inacabados antes do Natal, voltar ao trabalho, às atividades. Resumindo, é difícil aterrissarmos novamente em nossa realidade. É natural por isso que a nossa relação pessoal com Deus também seja afetada, pois quanto custa orar, voltar ao ritmo da oração, como é difícil retomar a vida de oração. As boas intenções e os propósitos de sermos melhores católicos começam a falhar, já no segundo mês, já em fevereiro, já parece que tudo cai. E, pois, como falamos, olha que estamos apenas no segundo mês do ano e já alguns já desistiram de muitos dos seus propósitos de ano novo. Muitos dos problemas da vida espiritual pois acabam tendo realmente sua origem nesse complexo substrato psicológico humano, que pois tem que ser reconhecido e educado. É o homem que falha. Humores e sentimentos que influenciam nosso comportamento e, consequentemente, nosso relacionamento com Deus. Não é ruim senti-los, mas deixar seu comportamento flutuar por causa dos sentimentos, sim. Por isso é necessário também para cada um de nós reconhecer também muito bem a própria natureza, para facilitar a sua educação. E tudo isso nos dará também uma base humana sólida sobre a qual o Espírito Santo pode construir o santo. Primeiro o homem, depois o santo, um lema clássico na realidade da igreja. Se não somos conscientes dessa realidade, jamais cresceremos na vivência da nossa vida de graça. O Papa Bento XVI, em 2008, um sacerdote na Itália, fazia uma reflexão interessante sobre a relação entre a fé e a natureza humana, explicando assim: a fé baseia-se precisamente nas virtudes naturais. Honestidade, alegria, disponibilidade para ouvir os outros, capacidade de perdoar, generosidade, bondade e cordialidade entre as pessoas. Essas virtudes humanas indicam que a fé está realmente presente, que estamos verdadeiramente com Cristo. E creio que também a respeito de nós mesmos devemos estar atentos a isto. Fazer amadurecer em nós a autêntica humanidade, porque a fé implica a plena realização do ser humano, da humanidade. Essas são as palavras do Bento XVI e creio que pode ajudar. E no podcast número 22, lá atrás, junho do ano passado, falamos sobre as emoções e os sentimentos. Vocês devem recordar que falei até do filme Inside Out, divertidamente, dos bonequinhos que tinham e tudo na cabeça da menina, que são pois as emoções e os sentimentos, suas diferenças, sua importância e como eles influenciam sobre nossa vida espiritual. Sobre isso que falamos. Então, talvez até depois que você começar esse podcast, volta lá no podcast número 22 sobre as emoções e sentimentos e depois volta para cá, que talvez você ainda vai entender um pouquinho melhor. Porque no programa de hoje gostaria de fazer como uma continuação daquele programa, na verdade, falar sobre a educação dos sentimentos, que foi algo que, ao meu ver, ficou faltando completar e também creio que é bastante importante. Talvez falamos dos sentimentos, das emoções, mas o que fazemos com tudo isso, né? Como trabalhamos com isso. É evidente que no quadro dos sentimentos que vimos, deve haver uma hierarquia e harmonia. Hierarquia para que a vida do espírito em geral do homem não seja uma vida caótica, uma confusão só. Quando se permite que os sentimentos vaguem de modo anárquico, a vida das pessoas se torna caprichosa, imprevisível. Quando temos nossos sentimentos corporais,
que monopolizam a nossa pessoa, o centro da minha personalidade, pois acaba por se deslocar para a pele, o chamado culto da beleza. Ou, pois, para o estômago, quando mais comemos para viver que vivemos para comer. Ou mesmo na sensualidade, vivida à flor da pele. E podemos dizer o mesmo sobre os sentimentos psíquicos, quando são puramente sensíveis, carecem de razão e medida, procuram apenas desabafar. Mas nesse alívio podem se levar a perder a vida inteira da pessoa, como aqueles que se refugiam para desabafar nos vícios cotidianos, não? No álcool, no cigarro, na droga, tantas realidades que pois terminam dominando a vida das pessoas. Portanto, educar os sentimentos é basicamente aproveitar o acúmulo de fatores positivos que esses sentimentos contêm para polarizá-los em uma direção. Entende-se, pois, obviamente, que esses sentimentos nos servem para realizar algo positivo, para edificar, para fazer o bem em nossa vida e na vida dos outros. Porém, esse trabalho de educação, formação ou hierarquia, como se queira chamá-lo, necessita de 3 preâmbulos ou considerações antes de iniciar um roteiro, que são a necessidade de conhecer-se, aceitar-se e superar-se. Eu acredito que isso é um ponto bem importante. Então vamos falar disso, não começando como esse preâmbulo, a necessidade de conhecer-se, aceitar-se e superar-se. Vamos passar rapidinho, mas eu creio importante ter para depois construir a própria vida em princípios sólidos de vida espiritual. Então vamos lá, qual é o meu estado de ânimo natural? Reflitamos nisso, né? Costumo ficar triste ou cheio de alegria, pessimista ou otimista? Qual é a minha tendência natural durante o dia? Quais são os sentimentos que predominam em mim? Qual é o grau de influência desses sentimentos no meu comportamento? Temos aqui um interessante campo de trabalho pessoal e de autoanálise daquela pessoa que é ajudada pelo diretor espiritual e a luz do Espírito Santo tantos frutos dará. Conhecer-se, pois implica também saber quais são os elementos que se inserem na própria condição masculina ou feminina, seja no campo psíquico-afetivo, seja no fisiológico. Todo o comportamento e toda a personalidade são permeados por uma feminilidade ou masculinidade essencial que influencia tanto o nosso corpo quanto a nossa alma. Por isso, conhecer-se é fundamental para qualquer tipo de crescimento espiritual. Se não nos conhecemos verdadeira e profundamente, jamais vamos conseguir crescer e superar-nos. Quão importante é essa realidade, né? Conhecer, só na medida que eu me conheço, não nos meus sentimentos, mas em toda a minha realidade, pois eu vou conseguir trabalhar sobre a minha realidade para poder crescer e superar-me. Logo, se o autoconhecimento é obra do próprio entendimento, isso, pois, do intelecto, eu entendo, conheço, reconheço como sou, quem sou. Depois vem parte da aceitação, que é o momento da vontade, isto é, da própria vontade. Amo-me como sou. Isso implica aceitar-se como homem ou mulher, com temperamento, caráter próprio, com dons psíquicos, corporais, afetivos, emocionais próprios, em conjunto como um dom de Deus, Criador, para conosco. A aceitação dessa realidade também inclui da minha própria família, o meu passado pessoal, o ambiente onde a infância se desenvolveu, bem como os outros períodos da vida. Aceitar também significa admitir com humildade os próprios limites, defeitos, fracassos, sabendo que Deus Nosso Senhor, com a sua graça, edifica sobre o fundamento da miséria humana. Por isso, aceitar também as próprias misérias não significa ficar ou afundar-me nelas, mas decidir trabalhar com novas forças e com os olhos mais voltados para o Senhor, para Ele, do que para nós mesmos. Essa aceitação inclui também a própria vocação matrimonial, consagrada, conforme o caso de cada um, como um dom que convida a uma entrega desinteressada para fazer feliz quem está ao nosso lado. Então, primeiro eu me conheço com todas essas realidades da minha própria vida, eu me aceito e é chegado o momento de traçar o referido roteiro, isto é, de traçar um programa para superar-se, que leve em consideração esses 2 elementos necessários a qualquer trabalho de crescimento, o espiritual e o humano. A graça aperfeiçoa a natureza e torna possível uma educação paciente e frutuosa dos sentimentos. Os dons do Espírito Santo influenciam positivamente as virtudes humanas, fortalecendo a nossa vontade e tornando possível o crescimento real, a transformação. Mas a graça também supõe a natureza,
não a substitui. E quanto mais rico for, pois, o nosso substrato humano, pois a nossa humanidade, pois a graça encontrará bom solo onde os frutos de santidade germinará. No fundo, a santidade nada mais é do que a síntese harmoniosa do desenvolvimento dos dons naturais e sobrenaturais recebidos de Deus. Pois é assim como nós vamos crescendo, vamos, pois, conhecendo-nos, aceitando-nos e superando-nos. Então, essa grande importância para o nosso trabalho humano e espiritual, para o nosso desenvolvimento. Logo, pois, vejamos agora cada um desses dois pulmões que devem oxigenar todo o trabalho de crescimento. Não, um pulmão dos sólidos princípios de vida espiritual e outro pulmão sobre a educação na equanimidade, que é o ponto principal que queremos falar nesse tema de hoje. Deixa eu fazer só um parêntese breve sobre o tema do conhecimento, do autoconhecimento, né? O Padre colocou como pressuposto de todo crescimento. Na realidade, as pessoas muitas vezes perguntam o como, né? Padre, como que eu posso fazer isso? Eu não sei nem começar, né? E muito importante, um meio importantíssimo que a gente recomenda sempre é o exame de consciência, né? Se a pessoa agora ouvindo esse podcast fala, ai padre, mas eu não me conheço, só que como eu posso me conhecer? Começa uma prática de exame de consciência. Um exame de consciência que te ajuda a ver por que teve essa atitude. Exame de consciência não é só ver o que eu fiz ou o que eu não fiz. É ver um pouquinho causas, né? Chegar na raiz. Por que eu agi assim? Por que eu agi dessa forma? Por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? E tentar ir conhecendo-se profundamente, né? Essa sou eu, esse sou eu. Depois, sem dúvida, que ajuda muito. Tem muitas pessoas hoje está crescendo muito a prática da direção espiritual para a sua vida espiritual, para o seu crescimento espiritual, também para o seu autoconhecimento. E outro meio importantíssimo, que talvez para nós é o mais difícil, é essa pausa para a reflexão e para a leitura. A leitura de livros que te ajudam nesse tema do autoconhecimento tem muitos, né? Então, só que isso a gente não faz muito. Então, parar um pouco, ler, tentar se conhecer, o porquê das suas atitudes, por que você age assim, por que você responde dessa forma, por que nasce um sentimento em você quando escuta uma coisa ou outra, por que nasce esse sentimento de ira quando vê uma pessoa, enfim, né? Tudo isso é muito importante e a prática, sobretudo a prática do exame de consciência diário, vai te ajudar muito. Aí fica também a dica, de repente, em algum próximo capítulo a gente pode falar mais sobre o exame de consciência. Maravilha, pois são muitos temas que temos aí já acumulando aí, vamos tentando também pegar uns aí para poder colocar ao dia. Mas vamos lá, construir a própria vida em princípios sólidos de vida espiritual, nosso primeiro pulmão de crescimento. Esses firmes princípios de vida espiritual permitem-nos manter em vista os ideais aos que aspiro. Esses ideais podem ser resumidos em 4 amores ou convicções, que talvez podem nos ajudar a ter esses princípios sólidos na nossa própria vida. Vamos lá, são 4, rapidinho. O amor a Cristo. Esse amor, quando verdadeiro, nos motivará a superar sempre os momentos de dificuldade e escuridão, os momentos de tensões, do nosso próprio caráter, das nossas debilidades. Não há nada como olhar para Jesus Cristo na cruz, quando passamos por sentimentos negativos. O seu amor sempre será mais forte do que o meu estado de humor e vai me erguer novamente. A fé e o amor a Cristo fortalecem minha vontade para que eu possa ser dono de meus sentimentos. É o princípio fundamental para a nossa vida. O amor a Deus, o amor a Jesus Cristo, que deve me animar também nos meus sentimentos para viver, pois, toda a minha vida para Deus. O amor à vontade de Deus, que é como a nossa resposta pessoal a Jesus Cristo, que me amou primeiro. Por isso, tentar fazer a minha própria vontade, seja que me sinta bem ou a vontade de Deus antes que a minha vontade, seja que me sinta bem ou totalmente desanimado. Que meus sentimentos nunca determinem o que eu faço ou deixo de fazer, mas sim a vontade do Senhor. Se Deus o quer e está me pedindo, já é o suficiente para mim. Quantas pessoas que veem talvez claramente qual é a vontade de Deus, o que devem fazer, através dessa vontade de Deus que se manifesta também no meu dever de Estado, e procrastinam, não fazem, deixam de fazer, fazem outra coisa contrária à vontade de Deus, na vivência dos mandamentos. Por isso, a vontade de Deus, acima de tudo, que princípio importante.
Quando fazemos a vontade de Deus, ainda que muitas vezes os sentimentos são contrários, eu vivo em paz. Terceiro princípio, raiz, fundamental para a nossa vida espiritual, o amor pela própria família. Que bom ato de caridade oferece um rosto feliz, um sorriso, uma saudação afetuosa, mesmo que os sentimentos digam o contrário. Essa é uma verdadeira virtude que embeleza a alma e contagia todos os membros da família. Meu rosto, meus sentimentos, minhas reações, por assim dizer, pertencem aos outros. Porque como pessoa sou ser relacional, por isso movido por uma caridade autêntica, procurarei dar o melhor que tenho aos outros membros da minha família, para fazê-los felizes e conduzi-los a Deus. Quão importante é isso, né? Muitas vezes somos luz, não uma frase famosa em espanhol, né? Luz de la calle, oscuridad de la casa, não? Somos luz na rua com os demais e somos escuridão na nossa própria casa, na nossa família. Às vezes cumprimentamos a todos, somos super, né, alegres com as pessoas na rua, pois, e dentro de casa, pois somos aquela coisa, né, que ninguém pode nem falar. Não, pois o amor pela própria família, princípio, pois sólido para a nossa vida espiritual. E finalmente, o quarta ideia, amor pela igreja, pela salvação das almas. Oferecer esses sentimentos negativos que eu posso ter na minha vida pela igreja e pelas intenções do Papa é uma fonte de graças para todo o corpo místico da igreja. Oferecê-los também por tantas pessoas que sofrem ou estão distantes de Deus tem sem dúvida um grande mérito para a própria salvação. Então esses são como esses 4 princípios sólidos de vida espiritual que nos mantêm altamente motivados, né, na nossa própria vida, no dia a dia da nossa vida. E precisamos, lembremos-nos da graça de Deus para atender a eles com a nossa vontade. Não é simplesmente um sentimento, é um desejo, algo que tem que nascer da nossa vontade e uma convicção e buscar. E visto que a ajuda da graça é tanto mais necessária quanto difícil e prolongada seja a verdadeira educação dos sentimentos. Esse dom sobrenatural, como já mencionamos, não muda a própria natureza humana, mas aperfeiçoa e facilita esse esforço da vontade na consecução de seus ideais. Por isso, na educação dos meus sentimentos, esses princípios têm que estar muito presentes. Não? Como adquirir essa graça de Deus? Pois isso nós já certamente repetimos e falamos o tempo todo, mas aqui também deixamos rapidamente, né? Principalmente por meio da oração e dos sacramentos. Mais especificamente, é adquirida através da oração diária, a meditação, oração matinal, leitura espiritual, texto, exame de consciência ao final do dia, que o padre comentou agora, vida eucarística, missa frequente, tomara que mais do que a missa dominical, visitas à Eucaristia, adoração santíssima, hora eucarística e confissão periódica. Na oração, o Espírito Santo que ilumina a nossa consciência para nos conhecermos melhor, para discernir a origem dos sentimentos, se são bons ou maus, geralmente aqueles que nos enchem de paz, vêm de Deus, mas é também na oração que encontramos essa força do Espírito para superar talvez um certo sentimento negativo persistente e também a solução concreta para o superar. Orar, manifestar ao diretor espiritual, provocar outros sentimentos positivos, fazer uma visita à Eucaristia, etc. De certo modo, a ascensão a Deus facilita o descenso a si mesmo, a própria interioridade, para descobrir a própria identidade. São 2 movimentos e processos em direção à verdade de nós mesmos que a vida dos santos confirma. A graça, enfim, atua de forma oculta, estimulando a vontade de tender para o ideal. Então eu vivo não de acordo com os meus sentimentos, senão o ideal que Deus tem para a minha vida. Quão importante é, pois, para a educação dos sentimentos a nossa vida espiritual. E esse é o nosso primeiro pulmão. Se esquecemos isso, pois quão fácil é que os sentimentos vivam como desregulados e vivendo por si próprio. Não? Segundo pulmão, educar na equanimidade. Fixada a importância insubstituível do papel da graça na tarefa de educar os próprios sentimentos, o primeiro pulmão que acabamos de falar, e sim, é insubstituível. Sem a graça de Deus não podemos. Não é simplesmente um esforço humano de ser uma pessoa equilibrada, não. É a graça de Deus quem vai nos transformar. Pois chega nesse momento, nessa segunda ideia, é a vez a ação da minha vontade, da vontade. Primeiro a vontade, a ação de Deus na minha vida, e agora é o que eu faço
mais concretamente. Claro que não é Deus que vai ficar eu de braços cruzados e Deus agindo, não. Eu tenho que viver essas ações da graça na minha vida, através da oração dos sacramentos, e, pois, na minha vida, pois, através da minha vontade, orientada e fortalecida por essa mesma graça, pois, me toca a mim fazer o meu trabalho. Qualquer virtude humana a ser alcançada implica paciência, constância, uma forte determinação, ou seja, superação. Acima de tudo, a conquista da equanimidade de caráter, virtude que visa a educação e a formação dos sentimentos, que é o que nós queremos alcançar. A equanimidade do espírito, a equanimidade dos sentimentos, consiste nesse predomínio habitual de um estado de ânimo, de espírito sereno, equidistante entre a alegria exorbitante e o desânimo e o abatimento excessivos. Do ponto de vista espiritual ou ascético, a equanimidade nada mais é do que habituar-se a cumprir a vontade de Deus, sustentada pela vontade, fé, amor e abnegação frente às diversas circunstâncias da vida. Então, pois, ser uma pessoa equânime, uma pessoa que, pois, vai fazendo a própria vontade de Deus, não, a vontade de Deus na própria vida, na própria vontade, e sustentada, pois, essa vontade pela fé, amor e abnegação diante das circunstâncias da vida. Não, uma pessoa que cumpre com suas obrigações, que vive de cara a Deus, pois, é uma pessoa que vive com equanimidade. Opa, olha o galo aí já. Tá forte O galo hoje. O galo tá aí com toda. Esse é o galo da manhã mesmo. O galo, já na tarde ele já fica meio fraquinho já, o galo. Mas de manhã ele vem com toda a força, né? Mas digamos, essa virtude da equanimidade ajuda a superar o engano ou a aparente verdade, sofisma muitas vezes, de acreditar que tudo vai bem quando sinto a Deus e que tudo vai terrivelmente mal quando não sinto nada ou não sinto a Deus. A equanimidade impede que nos abandonemos ao fatalismo de pensar que eu sou assim, que não dá para mudar, que pois minha vida segue igual, não, e que no fundo conteria uma certa preguiça espiritual ou mesmo covardia, pois realmente há medo de mudar de atitude e dar assim a Deus o que Ele me está pedindo. Toda mudança de atitude implica uma verdadeira conversão que se compromete a uma maior entrega a Deus e a uma mudança de vida, a mudar esquemas e pontos de vista que há muitos são considerados invioláveis. Não, pois não se toca, são invioláveis. Diante de tal visão, é normal que surja o medo, não, que surja a tensão, mas é preciso dar o passo para crescer e amadurecer. Diante desse eu sou assim, a equanimidade me levará a me perguntar como devo ser, o que tenho que fazer para ser melhor, o que Deus me está pedindo, que ideal de marido, de mulher, de pai ou mãe católico, de sacerdote, de religioso, seminarista, que tipo de pessoa quero encarnar na minha própria vida, né? Então, a equanimidade também nos desafia a mudar, a transformar, a viver diferente. Outro fruto do trabalho na equanimidade é a maturidade afetiva, emocional, que talvez é o aspecto mais importante que queremos chegar. A pessoa madura controla seus estados emocionais, domina nela a razão iluminada pela fé e é dona de si mesma. Também consegue equilibrar adequadamente a esfera da emotividade e a esfera da interioridade. Por isso não confunde sentimento com pecado e sabe distingui-lo objetivamente, conforme também já falamos no podcast número 8 sobre a psicologia da tentação, lá atrás também. É verdade que e ele não é guiado por seu humor, a pessoa não fica guiada por seu humor ou sua sensibilidade, mas por valores objetivos que lhe dão segurança. É verdade que uma pessoa não pode permanecer absolutamente tranquila e serena em todos os momentos. Não é que somos não estoicos, nem somos e não temos sentimentos. Ao contrário, temos sentimentos, mas porque ninguém é dono do tempo e pela própria natureza debilitada na raiz do pecado original, pois vai ter momentos em que pois, eu não vou manter essa equanimidade, que eu vou sair da minha tranquilidade, da minha serenidade, pois posso manifestar pois, contradições. Seu humor pode variar e às vezes se mostrar pessimista, inclusive deprimido. Os acontecimentos mais graves, um exame, uma consulta temida e difícil, um duro golpe na vida, claro que nos afetam, mas com uma proporção justa e desposar de tudo que não é essencial e real, porque essa pessoa aprendeu a ser dona dos sentimentos.
a ser razoável e adquirir um realismo saudável face às diferentes situações que surgem diariamente na vida. Os sentimentos não me controlam, de certo modo. Não, eu sinto os sentimentos, mas com a minha vontade, pois eu procuro entender a realidade dos sentimentos e viver, pois, de cara a Deus, viver em paz, ainda que sejam momentos, como falamos, difíceis, acontecimentos graves, duros golpes na vida. À medida que a pessoa cresce em maturidade, também cresce em segurança pessoal e progressivamente assume mais responsabilidade, sendo capaz de enfrentar os riscos e as possibilidades de fracasso. Quantos que fogem dessa realidade de tomar decisões que são, que gera, um risco, que pode gerar um fracasso, porque não é forte, emocionalmente. E está sempre postergando, procrastinando essa realidade de transformação. E muitas vezes transformação da própria vida, e não só transformação de, não sei, vou sair desse trabalho, vou mudar esse curso que eu estou fazendo na universidade, porque não é maduro o suficiente para tomar decisões concretas. Mas vamos lá, como se educar na equanimidade? Eu creio que aqui é onde realmente queremos chegar. Não sei se o padre quer completar alguma coisa antes de entrar nesse último ponto, que Sim, são eu 5 só pontos rápidos. queria simplesmente, brevemente, né? Porque enquanto o padre vai falando, é muito interessante você pensar como tudo isso. Nós não estamos falando aqui que é um caminho fácil, esse do crescimento espiritual, nem sequer aquele do autoconhecimento, né? E o que eu me encontro no meu ministério, na direção espiritual com as pessoas, é que me parece que hoje o bem-estar, a tecnologia, as facilidades, né, que nós temos na nossa vida, trouxe uma fuga de todo o sacrifício e também o comodismo, o hedonismo, enfim, isso já conhecemos as ideologias reinantes hoje na sociedade. Porém, também em nós, padres, religiosos, católicos, praticantes, pessoas que buscam realmente uma vida espiritual, pode entrar esse espírito de comodismo, de busca do mais fácil. E eu digo sempre para as pessoas que o interessante de pensar em nossa natureza é que a nossa natureza está ferida pelo pecado. Portanto, quando você percebe, padre, mas é que tudo isso parece que é ir contra a natureza. Padre, esse negócio da virtude parece que é ir contra a natureza, esse negócio do crescimento espiritual parece que é ir contra a natureza. Pois é claro, quando você olha para a sua natureza, uma natureza ferida. A nossa natureza tende a Deus, mas como ela está ferida, portanto nós tendemos sempre a nós mesmos, à comodidade, ao egoísmo, etc. Né? Então temos que pensar como princípio de vida espiritual, não existe crescimento espiritual sem sacrifício. Não existe crescimento espiritual sem renúncia, sem abnegação. É claro que tudo isso que o padre está falando, você diz, ai meu Deus, mas é tão complicado. Pois aproveita agora a quaresma. Aproveita agora a quaresma para fazer esses exercícios de piedade que o padre estava comentando para o seu crescimento espiritual, alcançar esses frutos de maturidade que o padre dizia, né? No filme de Santa Teresa, um filme antigo de Santa Teresa que nós assistimos como noviços, né? Então tá bem antigo, tá em espanhol, e tem uma frase que me marcou muito. Santa Teresa estava conversando com o seu diretor espiritual e o diretor espiritual olhou para ela em uma das moções que ela comentou e disse a seguinte frase, que eu me lembro, algo parecido com isso, né? É preciso desconfiar das vozes de Deus quando elas coincidem com a sua própria vontade. Nós estamos dizendo aqui que Deus nos pede, nunca nos pede algo que eu gosto. Não estou dizendo isso. O que esse diretor espiritual muito sabiamente disse é preciso desconfiar das vozes de Deus. Ou seja, Deus nos pede sair da comodidade, Deus nos sacode, Deus nos pede sair do egoísmo. A nossa redenção foi feita através da cruz. Então, passou pelo sofrimento, pela dor, pela renúncia, pelo sacrifício. Então, enquanto o padre comentava, eu ficava pensando muito nisso, né? Como muitas vezes nós vamos escutando e falamos, eu quero tudo isso, mas eu não consigo, é tão complicado. Mas aproveita agora a quaresma para buscar esse seu crescimento espiritual, sabendo que sim, é um caminho de renúncia, de sacrifício, mas é tão libertador e é um caminho realmente de busca do amor. Isso que o padre nos está propondo, né? Vamos lá então, que já vamos chegando nos 40 minutos e temos que tentar acabar isso aqui. Como se educar na equanimidade? E aqui estão alguns meios que podem favorecer a conquista dessa virtude que estamos aqui nos dedicando hoje.
Primeiro, trabalhar positivamente, ou seja, orientar mais do que reprimir, promovendo o espírito e retificando o negativo. A disciplina é necessária na medida em que direciono minha riqueza emocional e sentimental para a realização da vontade de Deus. Olha, não é reprimir os meus sentimentos, não, é redirecionar, é promover o positivo desses sentimentos. É como canalizar uma poderosa torrente para produzir energia e fertilizar os campos sem destruí-lo. Nesse sentido, algo muito necessário para se conseguir o controle e a formação dos sentimentos é educar a imaginação e não deixá-la vagar inutilmente, porque as imagens, por sua natureza, conduzem à ação que representa e provoca os sentimentos correspondentes. As imagens positivas suscitarão sentimentos positivos. As imagens negativas, por outro lado, farão emergir os opostos. E como é fácil quando a gente começa a pensar, imaginar situações negativas, deixar-nos levar por esses sentimentos. E às vezes, muitas vezes imaginamos e pensamos realidades que nem estão acontecendo e nem nunca vão acontecer, mas nos deixamos mergulhar nisso. Então, trabalhar positivamente, não orientar, promover tudo positivo na nossa vida. Segundo, renovar o ideal de vida todos os dias. Isso é possível graças à oração. Por isso é tão importante começar o dia orientando com a mente, o coração, os sentimentos e todo o nosso ser para Deus e para o cumprimento da sua vontade. Aqueles dois princípios que falamos ali na primeira realidade do nosso pulmão. A orientação habitual para o ideal de vida será, sem dúvida, a melhor forma de educar os próprios estados de ânimo. Jesus Cristo, seu reino, a plenitude da entrega no estado de vida que Deus me chamou, como pai, como mãe, como sacerdote, como educador, como a realidade que Deus me chama. Isso polarizará extraordinariamente o próprio trabalho espiritual, formativo e apostólico. Tudo é graça para o coração apaixonado por Deus. Terceiro, distinguir entre estados de ânimo e princípios que devem guiar nosso comportamento. Não? Os princípios que falamos ali ao início e meus estados de ânimo. Diante da instabilidade característica dos sentimentos, é necessário encontrar fatores de estabilidade, válidos para todas as situações. Já falamos nesse ponto antes, quando mencionamos, não, como já falei, os 4 amores. Esses princípios ou fatores constituem a rocha sobre a qual se edifica a própria santificação. Em Mateus, portanto, quem ouve essas minhas palavras e as põe em prática é como um homem sensato que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes e os ventos deram contra a casa, mas a casa não desabou, porque estava construída sobre a rocha. A rocha desses princípios de vida que todos precisamos. Esses princípios livremente escolhidos deixam de ser assim como a ajuda da oração, algo frio e intelectual, e se tornam convicções operativas. A atração objetiva que o valor desperta acrescenta-se uma carga subjetiva de grande ressonância. Soa no nosso interior quando vivemos para Deus. Quarto, a educação dos próprios estados de ânimo necessita dessas outras virtudes. Paciência, sinceridade consigo mesmo, tenacidade, vontade, método. Sempre que tivermos que enfrentar um problema, façamos com total controle de nossos próprios sentimentos. Isso implica muita tenacidade e vontade, mas que perseverando no tempo nos fará um bom hábito de autocontrole também. Dessa forma, conseguimos ser mestres das situações e não as situações que nos governam. Sujeitos às flutuações das circunstâncias externas, quando são as situações que nos governam, pois sempre vamos estar flutuando e não somos nós que vamos guiando a nossa vida. Vamos apenas vivendo e não guiamos o nosso próprio viver, não direcionamos a nossa própria vida. Quinto e último, ajuda para a educação dessa equanimidade, a direção espiritual, como o padre Renan acabou de mencionar. Esse encontro entre o formador e o formando à luz do Espírito Santo é muito importante na formação dos sentimentos. O diretor espiritual que conhece bem a pessoa, temperamento, tendências, gostos, linha de trabalho espiritual, passado, circunstâncias atuais, vocação, poderá ajudá-la a descobrir qual é o componente habitual de seu temperamento, com suas potencialidades, seus aspectos positivos e negativos e suas implicações. Ele ajudará a aceitar serena, alegre e agradecidamente e exercer um trabalho constante e positivo de controle, harmonia, equilíbrio e progresso. Não, progresso de vida espiritual, quão importante é. E isso, a direção espiritual ajuda grandemente.
Com ele, pois você desenvolverá um programa estratégico de vida espiritual e encontrará no diretor um legítimo incentivo e apoio paciente, mesmo quando houver dificuldades recaídas ou ao início do próprio trabalho espiritual, onde precisamos muito dessa realidade. A ajuda do diretor espiritual é muito importante para o discernimento. Não é nada fácil, sabemos, entender o que acontece dentro da alma, ainda mais saber as causas profundas que motivam essa ou aquela atitude ou comportamento na nossa própria vida. Como posso saber se o que sinto é desolação espiritual ou depressão? Essa questão nos leva a uma distinção necessária que o diretor espiritual conhecerá bem. A desolação se trata de um estado espiritual, enquanto a depressão é um estado psíquico. O desaparecimento dos efeitos sensíveis da oração, que Santo Inácio de Loyola, dentro dos exercícios, chamou de consolação, acarreta uma escuridão da alma que se expressa em um mal-estar espiritual caracterizado pela tristeza, desânimo, abandono. Essas perturbações interiores tendem a enfraquecer a vontade e eliminar o gosto pela vida espiritual. Muitos santos, nesse estado de desolação espiritual, experimentaram o que lhes pareceu, pois a maior das provas, a sensação de serem abandonados por Deus. Por outro lado, na depressão, que é também um sentimento, que é uma realidade psíquica, psicológica, verifica-se a existência de um elemento traumático na origem do distúrbio psicológico. A pessoa deprimida tem dificuldade em aceitar a imagem que mais ou menos conscientemente tem de si mesma, ou a que pensa que os outros têm dela, muitas vezes. Como não consegue enfrentar e superar as provas pelas quais está passando, pois a pessoa afunda cada vez mais no desespero, fica cada vez mais inibida da realidade circundante, isolando-se em seu mundo interior e se deixando levar pelo descuido e pela inércia. Esse estado depressivo também é caracterizado por outros sintomas, não? Como autodepreciação, desvalorização de si mesma, angústia, insônia, perda de interesse pelo mundo, pelas pessoas. Nem é preciso dizer, não, que nesses casos a pessoa precisa de atendimento psicológico, psiquiátrico, oportuno e conveniente, não? E é sumamente necessário. E o último ponto, agora sim, a sexta ideia de como educar a equanimidade, a formação da sensibilidade. A educação dos sentimentos está relacionada à correta formação da sensibilidade como capacidade de reconhecer e valorizar a beleza da natureza e das boas obras de arte. Então, essa formação da sensibilidade, de poder ter um espírito sensível que reconhece a beleza das coisas. Como motivações conclusivas, já vamos chegando nos minutos 50, não queremos passar disso muito. Do que comentamos, podemos afirmar então que quanto mais unificada e integrada se encontra a própria personalidade em torno a alguns princípios básicos ou ideal de vida, mais fácil e mais profunda será a relação pessoal e de diálogo com Cristo. Assim, a vida espiritual sempre encontrará mais equilíbrio e harmonia quando for apoiada por uma base humana sólida. Trabalhar para tornar a base humana mais sólida e autêntica significará colaborar com a ação divina para lançar os alicerces de um edifício espiritual sólido, no qual a graça possa não só atuar, mas também fazê-lo de maneira mais perfeita. Nesse sentido, a educação dos sentimentos vai no sentido de integrá-los no conjunto de toda a personalidade, de modo que estejam a serviço do ideal de vida que reúne toda a personalidade do indivíduo. Uma vida emocional saudável contribui para uma vida espiritual saudável. A pessoa deve se esforçar para discernir os elementos integradores desses outros desagregadores, aproveitando o primeiro e ignorando o segundo, de maneira que, quando nos ajudem e sigam na mesma direção do desígnio de Deus, sejam bem-vindos. Quando não, é melhor seguir em frente, guiado pela fé e pela razão, deixando, esses sentimentos para trás. Outro elemento que deve ser sempre lembrado é que o sentimento acompanha a vida espiritual e a oração da pessoa, desde suas manifestações mais simples até outras mais complexas, pois assumindo então gradativamente toda a riqueza espiritual da personalidade e se tornando cada vez mais enobrecida. A piedade de uma criança, que nasce com sentimentos de amizade, de sinceridade diante de Jesus Cristo como um amigo fiel, pode e deve ir amadurecendo e enriquecendo pouco a pouco, até perceber depois sentimentos mais profundos de sua filiação divina, por exemplo. O sentimento é uma ajuda necessária para o amor.
Não reprimimos os sentimentos, não somos contra os sentimentos. Ao contrário, é uma ajuda necessária para o amor, tanto na relação com os outros, mas principalmente na relação com Deus, porque são um dom de Deus, uma parte de nós que deve ser cuidada, cultivada, educada e integrada na nossa personalidade. Resumindo, a educação dos sentimentos contribui para a formação de uma esfera afetiva sã, saudável, que favorece uma relação autêntica e afetuosa com Jesus Cristo. Se talvez lá a ideia dos sentimentos, lá no podcast de junho, lá o número 22, talvez não ficasse claro isso, pois aqui está toda essa realidade. Os sentimentos contribuem, mas quando estão formados, educados e guiados nessa direção. Enfim, trabalhar na educação dos próprios sentimentos já é lutar pela santidade. Padre, eu tenho uma bolha de explosão de sentimentos de todos os tipos e tudo. Pois trabalhe, minha filha, trabalhe, meu filho, nessa realidade e você vai estar caminhando para a sua santidade. O que distingue precisamente o santo é a unidade alcançada. Vida espiritual, vida pessoal, vida social, tarefas, dificuldades, êxitos, fracassos. Tudo isso tem que ser, caminhar em uma única direção na nossa própria vida. Tudo é na unidade entre a obra do Espírito, que age nele por meio dele, e a colaboração pessoal. Todos estamos chamados à santidade, todos. Que não é a ausência de problemas ou um não sentir. Pelo contrário, é esse esforço constante, que é fruto do amor de Jesus Cristo, que apenas procura imitá-lo, tendo os mesmos sentimentos que os seus, como nos diz São Paulo na carta a Filipenses, no capítulo 2:5. Haja entre vós o mesmo sentir e pensar que no Cristo Jesus. E é isso. Era isso que queria passar para vocês. Chegamos aqui os 50 minutos aqui, já querendo finalizar, mas essa é a ideia que eu gostaria da educação dos sentimentos e que pode ser um trabalho muito concreto para esse período de Quaresma que começamos hoje. Muito bem, muito obrigado, Padre Felipe. A gente já vai concluindo porque o Padre tem a sua maratona de missas e de ministério hoje, mas a gente quer realmente agradecer e tomara que seja uma ajuda também, como o Padre falava agora mesmo nesse tempo de Quaresma. A gente sabe que todo o crescimento espiritual, já foi falado, não é um caminho fácil. Esse tema da educação dos sentimentos, na busca pela santidade, não é um caminho fácil. Porém, sinto que agora a Igreja oferece esse período quaresmal como uma graça e como um momento muito rico para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento e, portanto, também para a nossa educação dos sentimentos e tudo que nos ajuda a estar mais perto de Deus, a buscar a santidade. Então fica o convite a aproveitar esse tempo de Quaresma para poder realmente buscar esse crescimento espiritual que a Igreja nos oferece, todos esses meios agora nesse tempo rico e tempo de graça. Isso aí, pois que vivam muito profundamente esse período de Quaresma, que aproveitem muito aí a mensagem do Papa, que pode nos ajudar para a nossa reflexão nesse dia de hoje. Tem as meditações de Santo Afonso Maria de Ligório sobre a Quaresma, que pode ajudar na sua oração da manhã, mas que tudo isso seja realmente para o crescimento, não para a transformação, a conversão de vida. Esquece todo o resto que não tem nada a ver com a Quaresma e centre-se no seu crescimento, no seu trabalho espiritual, nesses exercícios quaresmais, que o Padre Renan falou ano passado, um dos primeiros programas, trabalhe na vivência dessa conversão, dessa transformação, para alcançar e ser aquilo que Deus espera de você. Uma boa caminhada quaresmal então a todos e que Deus abençoe e nos vemos com a graça de Deus na próxima semana. Estou preparando aí um tema para a gente quebrar um pouco aquela sequência do catecismo, mas não vou dar spoiler agora. Assim a próxima semana ficam todos aguardando esse momento. Já estamos esperando então, não sabia que ia quebrar o ritmo aqui não. Mas isso aí, Deus abençoe, minhas orações me abençoam, uma feliz e uma santa Quaresma, um santo período de conversão e que Deus lhes acompanhe muito. Um abraço a todos, Deus abençoe.